sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao vereador Coronel Mário para realizar leitura de um versículo da Bíblia. Salmo 133. Ó, quão bom é e quão suave é que os homens vivam em união. Amém. Estando presente toda a agilidade, declaro aberta a presente sessão. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado a ata da reunião anterior. Solicito à primeira secretária a realizar leitura do expediente de hoje. Expediente de 17 de dezembro de 2019. Ofício número 1267 de 2019 da Secretaria de Estado da Fazenda em resposta aos requerimentos números 762 e 805 de 2019 de autoria de toda a edilidade. Comunicação eletrônica número 1024 de 2019 da Gerência Regional da Caixa Econômica informando a liberação de recursos para pavimentação. Ofício número 49 de 2019 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico em resposta ao requerimento número 1077 de 2019 de autoria do Edil Paulinho Basílio. Ofício número 50 de 2019 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico em resposta aos requerimentos números 1025, 1026 de 2019 de autoria do Edil Coronel Mário. Ofício número 529 de 2019 do gabinete do deputado estadual Valdir Cobalcini informando a apresentação de emenda ao orçamento para pavimentação da rodovia SC 120. Convite do Instituto Federal de Santa Catarina, IFSC, para a solenidade de formatura no dia 20 de dezembro. Projeto de lei número 162 de 2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade da apresentação da caderneta de vacinação para matrícula na rede municipal e privada de ensino de Canoinhas, de autoria do Edil Paulinho Basílio. Ofícios números 174, ofício número 174 de 2019 do Instituto de Canoinhense de Previdência em resposta ao ofício número 212 de 2019 da Comissão de Justiça e Redação. Para a segunda votação, na ordem do dia, projeto de lei complementar número 10 de 2019, que altera a lei complementar 42 de 18 de março de 2013 e dá outras providências. Projeto de lei número 124 de 2019, que autoriza o Executivo Municipal a expropriar por interesse público, sem ônus financeiro para o município, parte da área de terras da matrícula 20.124 e da outras providências. Projeto de lei número 136 de 2019, que altera dispositivos da lei 5.805, de 17 de março de 2016. Projeto de lei número 152 de 2019, que dispõe sobre a outorga onerosa de concessão, visando a criação, confecção, instalação e manutenção de abrigos de parada de transporte público de passageiros, placas indicativas de logradouros, bancos e lixeiras públicas com exploração publicitária e de outras providências. Projeto de lei número 159 de 2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder abono aos servidores da unidade de pronto atendimento e de outras providências. Projeto de lei número 160 de 2019, que cria cargo de advogado vinculado ao Instituto Canoinhense de Previdência e Ciprev e dá outras providências. Projeto de lei número 161 de 2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder incentivos para o desenvolvimento econômico e social do município e dá outras providências. Era o que tínhamos, senhor presidente. Passamos ao pequeno expediente.
Eu desejo cumprimentar a todos os presentes, cumprimentar o Major Machado, chefe do P3 e P4 do P3 e 4 do 3º PPM. Quero cumprimentar a imprensa aqui presente, seu Chico Aki, servidores da prefeitura. Cumprimentar os sempre presentes nessa casa, a família Sim, seu Eugênio. Enfim, os nossos internautas também. Solicito a primeira secretária informar se há vereadores inscritos para falar sobre matérias lidas no expediente. Sem inscritos. Passamos ao grande expediente. Solicito a primeira secretária informar se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Também sem inscritos. Passamos à ordem do dia. Coloco em segunda discussão projeto de lei complementar 010/2019, que altera a lei complementar 042 de 18/3/2013 e da outras providências. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado em segunda votação, projeto de lei complementar 010/2019. Coloco em segunda discussão projeto de lei 124, que autoriza o Executivo Municipal a expropriar por interesse público, sem ônus financeiro para o município, parte da área de terras da matrícula número 20.124 e da outras providências. Expropriação para abertura de rua. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado em segunda votação, projeto de lei 124/2019. Coloco em segunda discussão projeto de lei 136, que altera dispositivos da Lei Municipal 5.805, de 17 de março de 2016, com emenda modificativa. Esse projeto de lei é referente ao Conselho da Juventude. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Paulinho Basílio. Boa noite, presidente Célio Galeski. Boa noite aos colegas vereadores, as vereadoras Thelma, Camila e Norma. Boa noite aos canoenses que hoje nos prestigiam. Casa um pouco mais cheia que o habitual, parece que vai ter algo de diferente hoje. Então, meu boa noite a todos. Só de maneira rápida para justificar essas emendas, eu até fiz uma conversa com o assessor da Juventude, o William Godoy. As emendas são no sentido de melhorar o projeto, né, estabelecendo o chamamento de um fórum para a eleição do Conselho Municipal da Juventude, estabelecendo também algumas regras para que isso aconteça, e ficando em conformidade com a legislação nacional, onde disse que jovem é aquele entre 15 e 29 anos, e no projeto não era assim que estava, né? Então, para que a gente siga o parâmetro nacional, resolvi fazer essa emenda, conversei com o assessor da Juventude. Então, só a título de contribuição aí para os colegas votarem aí, que não tem problema nenhum, a título de contribuição e melhora do projeto. Obrigado. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloca em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado em segunda votação, projeto de lei 136/2019, com emenda modificativa. Coloco em segunda discussão, projeto de lei 152, que dispõe sobre a outorga onerosa de concessão visando a criação, confecção, instalação e manutenção de abrigos de parada de transporte público de passageiros, placas indicativas de logradouros, bancos e lixeiras públicas, com exploração publicitária e da outras providências. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Paulo Glinski. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade que nos honra com a presença, especialmente aos membros da imprensa,
Sérgio, Paulinho, Dinei, servidores públicos e internautas. Senhor presidente, só para fazer um registro, eu já votei favorável no projeto na data de ontem, mas quero aqui fazer um registro que, na minha visão, existe uma legislação municipal já regulamentando o assunto e que este projeto que nós estamos aprovando hoje, ele não fica claro a revogação da legislação anterior. Então, nós podemos ter uma questão de dúvida de interpretação lá adiante. Existe uma lei regulamentando e outra lei que já regulamentava e não há uma revogação expressa. Quero deixar aqui o registro, principalmente para a comunidade, de que a opinião do Executivo Municipal é que precisa ser aprovada essa legislação, que foi feito um estudo e que a legislação, o projeto da forma como veio está correto. Então, a Câmara, para não criar obstáculo, está aprovando, confiando nesse parecer técnico do Executivo. Faça registro, porque se tiver problema lá na frente de interpretação, não há uma culpa do Legislativo, há uma culpa de entendimento por parte do Executivo ou por parte de quem assessorou o Executivo na elaboração desse projeto. Faça registro para que a gente não venha pagar futuramente pecado que a gente não cometeu. Eu voto a favor do projeto, levando em conta todos esses detalhes. Continuando a discussão. Vereadora Thelma Bley. Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Boa noite às pessoas da comunidade aqui presente, aos internautas, à imprensa local, aos assessores da casa. Vereador Paulo Glinski, sim, então, até semana passada discutimos com o senhor Roberto Lúdica, que é o funcionário do setor de tributos da prefeitura, porque demasiadamente encontramos em nossos carros panfletos nos vidros e portas, e a gente vê que colam nos pontos de ônibus e placas, enfim. E tem essa lei que obriga a empresa ou quem está fazendo a divulgação de, inclusive, fazer a limpeza posterior ao material que fica jogado nas ruas, nas calçadas, e também, antes deles fazerem esta propaganda, distribuírem panfletos, colarem estes cartazes em pontos de ônibus e placas, enfim, em todos os lugares públicos, que eles têm que ter os impostos em dias e pagar taxas, né? Então, eu pedi para o senhor Roberto até que nos ajude nesta fiscalização, porque realmente existe essa lei, então tem que ver se não há um confronto entre esta que está sendo colocada agora e esta que já existe. Ok, era isto. Continuando a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam o projeto de lei 152/2019 permaneçam como se encontram. Aprovado em segunda votação, projeto de lei 152/2019. Coloco em segunda discussão, projeto de lei 159/2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder abono aos servidores da unidade de pronto atendimento e da outras providências, abono de R$ 200 aos servidores que trabalharão no período de 24 a 31 de dezembro de 2019. Está em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado em segunda votação, projeto de lei 159/2019. Coloco em segunda discussão, projeto de lei 160/2019, que cria cargo de advogado vinculado ao Instituto Canoense de Previdência, ICEPREV e da outras providências. Cria um cargo de advogado de provimento efetivo com carga horária de 10 horas semanais e vencimento de R$ 1.343,74. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Coronel Mário. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, funcionários da Casa Legislativa, cumprimento o Major Machado, chefe do P3, P4, 3º BPM, família Sim aqui presentes, funcionários da Prefeitura, seu Chico Ack, que nos dá a honra e o prestígio, seus representantes da imprensa, senhoras e senhores, internautas que nos acompanham, TV Câmara, boa noite. Senhor presidente, eu solicito, se o senhor assine entender, solicitar à primeira secretária que fizesse a leitura
da resposta do ICPREV, conforme nós conversamos ontem com relação a esse projeto nessa Casa de Leis, por favor. Solicito a primeira secretária a realizar a leitura do ofício do ICPREV. Ofício 174, ICPREV 2019, datado de 17 de dezembro. Ao excelentíssimo senhor Célio Galeski, presidente da Câmara de Vereadores de Canoinhas. Prezado presidente, vimos através do presente respeitosamente encaminhar para vossa apreciação complementação ao projeto de lei número 160 de 2019, este que visa a criação de vaga para o cargo de provimento efetivo de advogado junto à estrutura funcional do Instituto Canoinhense de Previdência. Tal demanda visa atender à recomendação emanada em reunião presencial com a ilustríssima senhora Denise Regine Struiker, responsável pela Diretoria de Licitações e Contratações, DLC, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. A prestação de serviços jurídicos atualmente se dá através de profissional terceirizado. No entanto, por se tratar de atividade finalística, na visão do Tribunal de Contas, recomendam que seja executada através de servidor efetivo concursado. Do mesmo modo, tal assunto fora abordado perante o Conselho de Administração, este que aprovou a assunção dessa despesa, sendo autorizada a criação de um cargo de advogado com carga horária semanal de 10 horas, conforme consta no corpo do citado projeto de lei. Já no tocante ao atual dispêndio do ICPREV para com a contratação de serviços terceirizados de assessoria jurídica, informamos que atualmente, haja vista que o processo se encerra dia 31 de dezembro de 2019, são despendidos R$ 2.160 por mês, conforme pode ser verificado no contrato número 05 de 2019 e se preve em anexo. Restrito ao exposto, renovamos a Vossa Excelência nossos protestos de consideração e respeito. Atenciosamente, Diogo Carlos Seidel, Instituto Canoinhense de Previdência, ICPREV, diretor executivo. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Coronel Mário. Agradeço o senhor proceder à leitura desse ofício. Realmente consta a recomendação do Tribunal de Contas. E, salvo engano, no projeto, o salário desse advogado será 1.343,74. Então, praticamente quase 50% de redução e com concurso público, né? É importante, o vereador Paulo Glince falou ontem que a nossa intenção, enquanto Casa Legislativa, não é criar obstáculo a esse prévio, pelo contrário, é receber todas as informações para que nós tenhamos, inclusive, segurança jurídica para votar o projeto. Seria isso, muito obrigado. Continua a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Paulo Glince. Senhor presidente, quero também aproveitar aqui e saudar o meu vizinho Major Machado, que nos acompanha constantemente, e a Sidorac, a família Sim, que tiveram quase 100% de frequência nas sessões aí neste ano, né? Destacar essa participação. Senhor presidente, o vereador Coronel Mário já contemplou o que eu ia falar, mas só para destacar que ontem nós demonstramos duas situações. Uma preocupação com a exigência do Tribunal de Contas, que foi efetuada conforme certificado pelo documento que aí está, e a outra na questão do possível aumento ou diminuição de despesa com a realização desse serviço profissional que é necessário e que precisa. Bom, o projeto ele cria um cargo efetivo com um custo salário base quase 50% do que se gasta hoje de forma terceirizada. Tudo bem que vai ter encargos e vai acabar subindo um pouco esse valor, mas na pior das hipóteses ele vai chegar próximo, ainda sendo menor do que é gasto hoje. A grande vantagem do servidor efetivo é a especialização na área, porque o ICPREV hoje é uma criança, está engatinhando, mas mais adiante ele vai ter problemas judiciais, processos, discussões, requerimentos que vão depender de uma especialização. Esse serviço terceirizado hoje está com um, amanhã pode estar com outro, e, enfim, pode ter uma especialidade e pode não ter a especialidade necessária. Então, esse
provimento desse cargo por um profissional efetivo vai permitir que se especialize e, nessa especialização, dê os pareceres da forma mais correta possível para evitar problemas futuros para o nosso funcionalismo, que precisa do INCEPREV atuante, firme e com garantia financeira no futuro para poder honrar os benefícios que os nossos servidores vão receber futuramente. Eu voto favorável ao projeto, senhor presidente. Continua a discussão. Eu quero aqui, de certa forma, cumprimentar o seu Diogo Carlos Seidel, que é o diretor executivo, né, do nosso Instituto Canoense de Previdência e INCEPREV, porque hoje pela manhã entrei em contato com ele, informando do ofício que essa casa fez através das comissões e também informando-o do compromisso que eu assumi com os senhores vereadores de que votaria somente com essa resposta. E entendo-se, quando a gente fala dessa parceria com o Executivo, é muito mais no sentido, e foi importante esse questionamento, porque aí ficou claro, né, nós podemos responder para a comunidade o porquê que está sendo aprovado esse projeto com dados concretos. Né? O vereador Coronel Mário já falou aqui do valor de 1.340 que o servidor vai perceber como salário, mas também do contrato, que é 2.100. E eu entendo que essa ponte é necessária, e eu espero que o próximo presidente também tenha essa condição, porque aí vai agilizar os processos. Porque quem que ganha com essa história? O próprio município, ou nesse caso, a entidade que representa os servidores do município, né, o Instituto, porque aí vai estar economizando, e a coisa agilizou, e nós podemos votar ainda hoje, para que possa, creio que no início do ano, lançar o edital para ter um novo concurso, né, e se nós deixássemos para votar esse projeto, vereador Paulinho e vereador Gil, só em fevereiro, talvez nós não pudéssemos ter esse profissional no quadro do Instituto de Previdência. Então, essa agilidade que eu entendo que é importante, né, e por isso é que fiz esse papel de conversar com o Instituto de Previdência, e de certa, não é que eu o exigi, mas eu alertei que se não viesse hoje, não votaríamos esse ano, né? Então, como foi respondido, e conforme combinado na noite de ontem, nós podemos então estar votando esse projeto de lei. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado em segunda votação, projeto de lei 160/2019. Coloco em segunda discussão projeto de lei 161, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder incentivos para o desenvolvimento econômico e social do município e da outras providências. Cessão de 100 metros cúbicos de cascalho em favor de Univale, insumos agrícolas e materiais de construção. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado em segunda votação, projeto de lei 161/2019. Passamos aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário proceder à leitura dos requerimentos. Requerimento número 1102/2019, de autoria do Edil Paulinho Basílio. Solicito que seja encaminhado requerimento parabenizando a farmácia Santo Antônio pelo desafio assumido em inaugurar o setor de manipulação de medicamentos para animais, no medindo esforços em ser um diferencial em Canoinhas, com o objetivo de melhor atender os clientes. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado em votação única o requerimento 1102/2019. Requerimentos número 1103, 1104 e 1105/2019, de autoria de toda edilidade. Solicito que seja encaminhada moção de parabenização ao senhor Cláudio Sim, ao senhor Eugênio Sidorac e ao jovem Gustavo Sim, pelo comprometimento e participação na maioria das sessões ordinárias e extraordinárias da Câmara de Vereadores,
acompanhando de perto as votações, os assuntos debatidos e as iniciativas dos vereadores, sendo a participação da comunidade no processo político muito importante. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Coronel Mário. Via de regra, sempre falo que as pessoas crescem na direção que são elogiadas. Eu tenho que fazer um destaque especial, e isso acordado entre todos os vereadores, para que nós concedêssemos uma moção de parabenização a essas 3 pessoas que reiteradamente estão aqui na Câmara de Vereadores. Não só a presença dos senhores aqui que faz a diferença, mas também todo o envolvimento na sugestão, na conversa, na apresentação de propostas. Isso é extremamente gratificante no momento democrático que nós vivemos, a participação efetiva da comunidade. Com raríssimas exceções, o presidente não convida a comunidade para estar presente. E pelo que eu conversava com o presidente, que é decano dessa casa, um dos mais antigos, talvez na história não tenha registro de participação tão efetiva quanto dos senhores. E nós não poderíamos deixar de registrar nos anais e na história do Poder Legislativo canoense esse fato, que lá na frente, talvez, os seus filhos, os seus netos, um dia vão se orgulhar, né, de estar tão comprometido, né, com relação a essa Casa de Leis, aos vereadores, aos projetos e principalmente a melhoria do município. Seria isso. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. O vereador Coronel Mário falou muito e falou tudo, mas realmente todo encerramento de sessão eu faço questão de convidar a comunidade para se fazer presente. Vereadora Camila, quando eu tenho a oportunidade de usar os microfones das emissoras de rádio, também faço esse convite para que a comunidade de fato participe, acompanhe, né, tenha conhecimento da vida, eu diria que não só financeira do município, né, mas da vida administrativa do município, porque muitos projetos que passam aqui não têm a ver com dinheiro, mas têm a ver com condições melhores para a nossa comunidade. E realmente, Cláudio, seu gênio, para nós é motivo de alegria e até de orgulho, né, de que vocês participem, e a vontade nossa, vereadora Norma, é que muitas pessoas tivessem esse hábito, né? E eu sei que é difícil falar porque muitas vezes santo de casa não faz milagre. Hoje estão presentes aqui meus filhos, né, que não é costumeiro, né, que se façam presentes, e que nasceram depois de que eu havia assumido uma cadeira nessa casa, né, já estão crescidinhos, mas não têm esse hábito. Mas esse era interessante que o povo tivesse esse hábito. Vereador Coronel Mário, eu tive a oportunidade de, em algumas vezes, estar no município de Timbó Grande, até por conta de quando meu irmão foi vereador lá e está prefeito, de acompanhar algumas sessões da Câmara lá, e lá se tem essa cultura, né, de participação nas sessões da Câmara. E eu creio que isso incentiva, motiva até os próprios vereadores, né, e nas discussões dos projetos, enriquece até as discussões. Não que isso não ocorra porque não há público, mas há essa motivação natural, normal e natural. Então, eu fico feliz de estarmos votando esses requerimentos, e logo a seguir nós vamos também fazer essa entrega, Coronel Mário, né? Todos os vereadores vão fazer essa entrega como forma de honrar, né, a esses cidadãos que estão sempre presentes nessa sessão. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam os requerimentos 1103, 1104 e 1105. E 1105 permaneçam como se encontram. Estão aprovados em votação única os requerimentos 1103, 1104 e 1105. Requerimentos número 1106 e 1107/2019, da autoria dos edis Paulinho Basílio, Camila Lima e Norma Pereira. Solicito que seja encaminhado o requerimento parabenizando o senhor Osmar Liscoff, secretário de Educação,
e o grupo de oração Cristo Rei da Renovação Carismática da Igreja Católica de Canoinhas, em nome da senhora Zenilda Lemos, pela organização do belíssimo evento, realizado no dia 16 de dezembro, no pavilhão da Igreja Matriz Cristo Rei, onde teve a participação do missionário da obra Evangelizar, É Preciso, do padre Reginaldo Manzotti, o canoense Danilo Diba. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloca Senhor presidente, eu com a gostaria palavra, de assinar vereador junto Vilmar. com a permissão do vereador Paulinho Cine. Pode ser? É desejo de mais algum vereador assinar junto com a concordância dos autores? Pode ser requerimento de toda edilidade. Estão em votação os requerimentos 106, 107/2019, de autoria de toda edilidade. 1106, 1107. Até eu vi uma matéria do jornalista Ednei que fala que houve poucos requerimentos. Na verdade, houve muitos requerimentos. Acho que nós batemos o recorde em número de requerimentos. O que houve pouco foram indicações, né? Essa é a informação correta, porque aí é que eu me referi que quando há menos indicações por parte da Câmara, significa que o Executivo está atendendo às necessidades sem a necessidade da interferência dos senhores vereadores. Então, os vereadores que aprovam os requerimentos 1106 e 1107 permaneçam como se encontram. Aprovado em votação única os requerimentos 1106 e 1107/2019. Continha, senhor presidente. Eu gostaria, então, nesse momento, de convidar para que venham até aqui à frente, para que toda a agilidade possa fazer a entrega e fazermos uma foto. O senhor Cláudio Sim, o senhor Eugênio Sidurac e o jovem Gustavo Sim. Coronel Mário, quem sabe isso passa a ser usual, né, e que no próximo ano nós possamos estar agraciando mais canoinhas. Dando prosseguimento à sessão, passamos à eleição da mesa diretora para 2020. Nos termos do regimento interno da Casa, solicito que seja encaminhado à mesa, para registro de seus nomes, o acordo de liderança, ou chapas completas e ou candidatos avulsos. Senhor presidente, Com a palavra, vereador Gil Baiano. quero apresentar aqui a chapa.
Há mais alguma chapa? Senhor presidente, Com a palavra, vereador Paulinho Basílio. também gostaria de fazer o registro de uma chapa. Solicito a primeira secretária efetuar leitura do acordo de lideranças e ou chapas completas e ou candidatos avulsos. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Canoinhas, vereador Célio Galeski. Os vereadores infracinados vêm, através do presente, apresentar e solicitar o registro da seguinte chapa, visando a eleição para a mesa diretora da Câmara de Vereadores de Canoinhas, sessão legislativa de 2020, nos termos do regimento interno da Casa. Presidente, vereador Gil Baiano. Vice-presidente, vereador Célio Galeski. Primeiro secretário, vereador Vilmar Sudoski. E segunda secretária, vereadora Camila Lima. Diante do exposto, requer-se que seja deferida o registro da chapa para concorrer à eleição da mesa diretora a ser realizada no dia 17 de dezembro de 2019. Mais uma chapa. Então, também para o excelentíssimo senhor presidente da Câmara, vereador Célio Galeski, os vereadores infracinados vêm, através do presente, apresentar e solicitar o registro da seguinte chapa, visando a eleição para a mesa diretora da Câmara de Vereadores de Canoinhas, sessão legislativa 2020. Presidente, vereador Paulinho Basílio. Vice-presidente, vereadora Thelma Bley. Primeiro secretário, vereador Célio Galeski. E segundo secretário, vereadora Norma Pereira. Diante do exposto, requer que seja deferida o registro da chapa para concorrer à eleição da mesa diretora a ser realizada no dia 17 de dezembro de 2019. Assinado, vereador Paulinho Basílio, em 9 de dezembro de 2019. Sim, a vereadora Thelma Bley também assinou, e a vereadora Camila Lima assinou, vereador Paulo Glinski, vereadora Norma Pereira. Da primeira chapa, que eu havia lido anteriormente, assinado pelo candidato a presidente, vereador Gil Baiano, pelo candidato a vice-presidente, o senhor Célio Galeski, o vereador Coronel Mário, assinado pelo vereador Vilmar Sudoski, e pelo vereador Chico Mineiro. Indago os senhores vereadores se há algum motivo de impugnação do registro das chapas ou nomes. Não havendo impugnações, fica registrada as chapas. Chapa 1, presidente vereador Gil Baiano. E chapa 2, presidente vereador Paulinho Basílio. Assim, suspendo a sessão por 10 minutos para a confecção das cédulas para a votação.
Só para conhecimento da comunidade, o seu Kleber, diretor da Casan, fez a entrega para o Poder Legislativo um livro que é uma história cheia de futuro, Casan, 45 anos. E realmente a Casan tem, pelo menos, vereador Paulo Glinski, que nos últimos anos tem feito um excelente trabalho aqui em Canoinhas. Já se foi o tempo, Kleber, em que era motivo de indicação e de cobrança de requerimentos, de pedido de informações à Casan, sob críticas, na verdade, né? Porque nós tínhamos dificuldade, vereadora Norma, no tempo que a senhora foi vereadora comigo, e a senhora vai lembrar disso até de uma CPE, Comissão Parlamentar Especial, que analisou dados, e naquele momento, isso já fica na história, seu Chicoac, né, mas em que se discutíamos da municipalização, porque naquele momento, os trabalhos prestados pela Casan, seu Kleber, o senhor era muito jovem ainda, mas, infelizmente, naquele momento, não eram o mais adequado, não era aquilo que a comunidade esperava. E agora fico feliz de saber que hoje a Casan vive um outro momento, né? Nós tivemos, recentemente, investimentos em esgoto, né? Seja na implementação do esgoto no nosso município, na questão da estação de tratamento de esgoto, enfim, hoje vivemos outros tempos. Esperamos, né, que isso continue nesse caminhar e que, vereador Paulinho, um dia eu disse que Vossa Excelência tem tudo para ser prefeito de Canoinhas e que, embora o senhor vai ter que esperar algum tempo, quem sabe seja exatamente esse tempo para que a Casan possa implementar esgoto em toda a cidade, até porque aí haverão cobrança em toda a cidade também, e aí são outros assuntos a serem tratados posteriormente. Mas, enfim, obrigado aqui pelo material entregue. Retornando aos trabalhos, solicita assessoria jurídica que efetue a abertura da urna de votação, dando ciência aos presentes que a mesma está vazia. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Paulo Glinski. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade, o senhor me permite fazer um esclarecimento para a comunidade sobre a questão do registro das chapas? Com certeza. Eu queria deixar claro para os internautas, principalmente para a imprensa, que quando foi feita a narrativa dos nomes que compõem as chapas, a gente, e até nos grupos e no WhatsApp, aí o pessoal acaba não entendendo como é que a vereadora Camila Lima está compondo a chapa com o vereador Gil Baiano e o vereador Célio Galeski compõem as duas chapas. O nosso regimento interno, ele obriga que, quando existem dois blocos, tem que ter um representante pelo menos um representante de um determinado bloco na outra chapa. Não é que a vereadora Camila Lima está apoiando o vereador Gil Baiano. A vereadora Camila Lima está na chapa porque ela faz parte de um bloco que registrou a candidatura do vereador Paulinho Basílio. Esse bloco é composto pelo vereador Paulinho, vereadora Norma, vereadora Thelma, vereadora Camila e vereador Paulo Glinski. Então, dentro desse bloco aqui, um nome tem que constar na outra chapa, queira ou não queira, concorde ou não concorde, vote para aquela chapa ou não vote. Então, o regimento interno faz isso para que tenha representante de ambos os blocos na mesa diretora para a próxima legislatura. Então, fazer essa explicação. Por quê? Nos últimos 3 anos não foi necessário isso, porque houve um consenso. Então, havendo consenso, há um bloco só, e dentro desse bloco há a distribuição aí dos vereadores, independente de sigla partidária, independente de qualquer situação, ele vai compor o bloco. Então, dentro dessa situação, existe um grupo de vereadores que apoia a candidatura do vereador Gil Baiano. Vereador Gil Baiano, vereador Coronel Mário, vereador Vilmar Sudossi, vereador Chico Mineiro e vereador Célio Galeski, que lançaram a chapa. E outro grupo,
vereador Paulinho, vereadora Norma, Thelma, Camila e Paulo Glinski apoiam o vereador Paulinho. E o vereador Célio compõe uma outra chapa como secretário, né? E na titular ele é o vice, né? Mas na outra chapa ele é o secretário. E a vereadora Camila compõe outro bloco. Confuso, mas é o regimento interno que está em vigor. É só para fazer essa explicação, porque depois a gente acaba apanhando sem dever, às vezes, né? Obrigado, senhor presidente. O vereador Paulo Glinski falou das últimas 3, mas, na verdade, das últimas 5 votações. 2015 era o vereador Gil Baiano, foi eleito com chapa única. 2016 eu fui eleito, né? Vereador Vilmar 2017, vereador Coronel Mário 2018, eu novamente em 2019. Então, por conta disso, foi o que ocorreu. Por se tratar de chapa única, foi dessa forma. Eu sei que não é o momento, mas eu creio, vereador Paulo Glinski, que a Câmara, 2009, quando eu também fui presidente, nós acabamos com o chamado bloco, porque naquele momento nós tínhamos aquele que o vereador Gil Baiano fazia parte daquele mandato também, aqui só lançava o candidato o bloco majoritário. E aí, aquele que não colhesse maior número de assinaturas, como nesse caso hoje o vereador Paulinho Basílio não poderia concorrer, porque um bloco majoritário seria do vereador Gil Baiano, por ter maior número de votos, seria o bloco majoritário, então teria a candidatura única. Com aquela possibilidade, né, apresentei o projeto de lei e foi aprovado naquela legislatura, com apoio do vereador Gil Baiano, do vereador Paulo Glinski, na época, nós demos a possibilidade de qualquer qualquer vereador que tenha cadeira efetiva nessa casa possa ser candidato a vereador, independente de ter o bloco majoritário ou não. Então, eu creio que naquele momento foi um grande avanço, porque nós chegamos, vereador Paulo, vereadora Norma, a senhora vai lembrar disso em 2003, dezembro de 2003, nós chegamos com a senhora candidata e o vereador Osmar. De repente, nós não podíamos mais lançar candidato, e quando vimos, aquele que nem era candidato acabou sendo eleito, né? Agora há essa possibilidade sempre. Quem desejar ser candidato tem essa possibilidade. Nós poderíamos ter 2 chapas, como poderíamos ter 3 ou 4 chapas nesse momento disputando a eleição. Então, passamos à votação. Solicito que a assessoria jurídica entregue aos senhores vereadores as cédulas para a votação. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Camila Lima. Só para quebrar um pouquinho o regimento, é que eu gostaria se o senhor me permitisse, houve uma conversa em que, pelos grupos e pelas coisas, que as cédulas elas seriam marcadas por uma cor de caneta ou por uma primeira letra de nome. Houve fora da Câmara esse movimento. Então, eu tomei a liberdade, para que tudo seja muito transparente, de trazer canetas da mesma cor, e, se eu puder, deixar canetas todas pretas. Porque eu vi algumas canetas de outras cores nas mesas de alguns vereadores. Se for o caso... Na verdade, essa é uma situação até inusitada, mas, enfim, eu não me oponho a nada disso. Se o senhor permitir, para que seja mais transparente possível. Sem problema. Não vejo... Não é isso que vai impossibilitar a eleição, mas, enfim. Então, eu gostaria que Daniel auxiliasse o Jaque, o Daniel. Enquanto entrega, né, é importante, né? A urna foi mostrada dessa vez, não vai ter 11 votos como já teve, né? E esse negócio de caneta também já teve, né? Alguém que com a caneta azul com a tinta preta, e que apareceu o voto depois, né? Isso é... Mas eu não vou falar quem é. Né? Acho que não. São histórias, são várias histórias nesse plenário. Há mais algum questionamento por parte das chapas ou dos candidatos?
Convido os vereadores para que procedam à votação secreta em ordem alfabética. Vereadora Camila Lima. Vereador Célio Galeski. Vereador Chico Mineiro. Vereador Coronel Mário. Vereador Gil Baiano. Vereadora Norma Pereira. Vereador Paulinho Basílio. Vereador Paulo Glinski. Vereadora Thelma Bley. Vereador Vilmar Sudoski. Encerrada a votação, convido a primeira secretária Thelma Bley para efetuar a apuração dos votos e a vereadora Camila Lima e o vereador Coronel Mário para acompanharem a apuração. Doze votos. Gil Baiano, 6. Com 6 votos, o vereador Paulinho Basílio, e 4 votos, vereador Gil Baiano, declaro eleitos e empossados para a sessão legislativa 2020, a partir de 1º de janeiro de 2020. O vereador Paulinho Basílio como presidente, juntamente com a mesa diretora, composta pela chapa sendo onde que está aqui, né? Vice-presidente Thelma Bley, primeiro secretário Célio Galeski e segundo secretário Norma Pereira.
Convido o presidente eleito para fazer uso da tribuna. Boa noite, presidente Célio Galeski. Boa noite aos colegas vereadores, aos canoenses que prestigiam esse momento, que no começo parecia até uma loucura, uma ousadia da minha parte, mas não há vencedores nem vencidos, vereador Gil. Eu te admiro muito, nós convivemos não tanto porque o senhor estava na Secretaria de Obras, mas sei do trabalho que há longos anos faz pela comunidade, e quero reiterar aqui publicamente o apreço que eu tenho pelo vereador, e que fique muito claro que essas disputas, elas não... Os vereadores aqui, eles não se odeiam entre si como algumas pessoas pensam. Nós temos uma parceria, nós temos um trabalho, e esse trabalho, de minha parte, e creio que de todos os colegas aqui, foi sempre pautado pelo bem do município. E é esse recado que nós temos a responsabilidade de deixar. Ontem o presidente Célio Galeski falou de gratidão, e o ex-prefeito Beto Faria sempre dizia em todos os seus discursos, nós estávamos até cansados já de ouvir, mas de tanto que ele falou, eu pude aprender ainda mais com ele, e aprendi muito isso dentro da minha casa, que a gratidão é a mãe de todos os sentimentos. O vereador Paulo foi de suma importância quando aderiu a essa chapa, vereador, mas eu não posso deixar de agradecer as minhas meninas, se assim permitem chamar. Vocês em nenhum momento me deixaram sozinho dentro dessa casa. Essa nossa parceria que fez com que eu tivesse a força necessária para poder botar o meu nome à disposição nessa situação. Então, eu agradeço muito vocês três. Qualquer uma de vocês, qualquer uma do nosso bloco, teria plena condição de estar hoje nessa posição que vocês me deram força para estar. Mas, no entendimento do nosso grupo, coeso, unido e firme, vocês me concederam essa situação. Isso certamente eu levarei para toda a minha vida, que espero que seja longa na carreira pública, porque é o que eu sempre sonhei. Então, eu agradeço demais vocês três e, lógico, o vereador Paulo, que firmou esse compromisso na chapa e, para minha surpresa, assinou, Vereador, eu agradeço muito. Hoje eu não preparei discurso, porque eu não sabia o que ia acontecer, mas há 11 anos atrás, o dia 17 de dezembro, foi o dia mais triste da minha vida, quando eu perdi o meu avô materno, o homem que me ensinou muito sobre princípios, e eu dedico essa vitória a ele. Ele não está aqui há algum tempo, mas eu sempre o carrego no meu coração e sei que não há coincidências nessa vida. Talvez essa data é um recado para que eu continue firme nos meus propósitos e seja sempre aquele filho que minha mãe me ensinou. E é com isso que eu quero continuar lutando na militância partidária, em prol da população, e é para isso que nós estamos aqui. Desculpem eu me alongar, mas eu precisava fazer esse registro e agradecer a cada um dos colegas, aqueles que votaram, aqueles que não votaram, porque hoje eu senti a democracia pulsar nesse plenário. As eleições unânimes, lógico, elas são interessantes, mas você dá a um grupo o direito do voto, na minha concepção, que faz parte do movimento democrático brasileiro, é muito mais interessante. Então, é com muita emoção que eu agradeço a todos vocês, e, por óbvio, vamos fazer uma gestão compartilhada, como sempre foram
suceder aqui presidentes do gabarito do Coronel Mário, do vereador Célio, do vereador Vilmar, certamente não é tarefa fácil. Eles têm uma experiência na vida pública que eu ainda não adquiri. Mas, com a ajuda de vocês, ladeado dos meus pares e colegas vereadores e vereadoras, eu tenho certeza que eu darei conta desse recado. Portanto, muito obrigado. Tenho certeza que não irei de maneira alguma decepcionar aqueles que confiaram o voto para que eu fosse eleito presidente. Foi veiculado muitas situações que essa eleição faria parte de um pretenso acordo, de algo assim. Eu nunca admiti, e sempre falei isso aqui, e não só eu, mas todos os vereadores, ontem o Paulo Glinski foi muito feliz na fala dele, a Câmara não é e não vai ser um puxadinho do Executivo, como nunca foi com nenhum presidente. Nós não podemos misturar as coisas. Essa eleição é da Câmara de Vereadores. E bem como o vereador Paulo ontem citou, sempre que houve interferência do Executivo, deu algum tipo de zebra. Então, que fique claro para todo mundo que essa Câmara, sim, é independente. Por óbvio, tem a base governista, a situação opositora, mas todos nós aqui temos o nosso livre-arbítrio de exercer o direito de voto dentro daquilo que a gente pensa, dentro daquilo que os nossos eleitores nos cobram. Portanto, meus amigos, eu agradeço. Hoje, talvez, nessa minha não tão longa carreira pública, seja o dia em que eu mais me sinto vitorioso e feliz. E eu espero que esses momentos se repitam cada vez mais. Presidente Célio, pena que o Kleber da Casan já saiu, porque eu quero pedir para que ele apure a história do esgoto, que o senhor disse que quando tiver 100% eu vou ser prefeito. Então, semana que vem eu estou lá na presidência da Casan pedindo para que terminem o quanto antes, porque isso sim é um desejo e eu acredito que, quem sabe, não esteja tão longe assim. Obrigado. Nada mais. Senhor presidente, Com a palavra, gostaria vereador de fazer Gilberto. uso da tribuna também. Sem problema. Não é porque eu perdi a disputa aqui, na verdade, que eu não vou poder fazer uso da tribuna. Eu já tinha solicitado a Vossa Excelência bem antes que, de um jeito ou do outro, eu gostaria de fazer uso da tribuna. Com certeza, o senhor tem toda a palavra. Muito obrigado. O senhor tem... Senhor presidente, senhores vereadores, canoense que se faz presente aqui esta noite, uma boa noite a todos. Quero, aqui, iniciando minhas palavras, parabenizar o vereador Paulinho. Você, um jovem, dedicado, com capacidade, e tenho certeza que Vossa Excelência vai presidir esta casa de uma forma melhor possível que Vossa Excelência possa. Tenho certeza da sua capacidade e digo que isso é um compromisso a mais na vida de um legislador. Eu acredito muito em palavras, né? E não é que eu torcia contra Vossa Excelência, porque eu também gostaria de voltar a ser presidente. Eu já tive esse privilégio em 2015. E eu não me sinto um perdedor e nem um derrotado por você. Mas é um alerta para que a gente não possa confiar muito, às vezes, em pessoas que a gente tem uma confiança, sabe? Então, quando se dá uma palavra, principalmente de um homem, o mais bonito mesmo é honrando, nem que sofra, mas honrar com uma palavra. E, Vilmar, muito obrigado. Chico, muito obrigado. Célio, muito obrigado. Coronel Mário, muito obrigado. Mas alguém
deste grupo, da minha chapa, né, foi capaz de mentir. E a mentira, ela não vai muito longe. E toda vida que nós mentimos, nós temos um preço a pagar por essa mentira. Paulo Glinski, muito obrigado pela sua sinceridade. Homem tem que ser sincero. Fale e cumpra, né? Mas a vida continua, continuo sendo vereador. Retornei a esta casa final de agosto, início de setembro, com a proposta para me continuar aqui e para ser o presidente, qual lá no início a gente tinha não feito um acordo, mas a gente tinha feito uma combinação, né? Então, Paulinho, parabéns para você, você merece, não me sinto perdedor, né? Conversamos antes, somos amigos, não somos adversário, viu? Se vocês hoje estão num partido, eu estou em outro partido, é que nós dependemos de estar numa sigla. Mas nós temos o mesmo objetivo pela sociedade canoense, qual nós somos responsáveis e representamos não somente aqueles que votaram em nós para que nós estamos aqui, para nós estar aqui, mas sim representamos toda a sociedade canoense, porque é eles que nos pagam para estar aqui. Parabéns, sucesso, e que essa não seja a única eleição ganha tua. Desejo muitas e muitas ainda para frente. Muito obrigado. Uma boa noite. Ontem eu fiz um comentário de que vencer a eleição, vereador Paulinho, é fácil. Ganhar a eleição é fácil. Vereador Gil, perder não é para qualquer um. Perder não é para qualquer um. Eu posso dizer porque eu já perdi a eleição. Muito embora perder a eleição, vereador Paulo Glinski não morre. Ninguém morre por isso. Vereador Gil, sou obrigado a reconhecer que o senhor foi muito sábio em suas palavras. E no momento de derrota é que a gente vê que a gente pode medir a questão de um homem. Mas é também no momento como esse para a gente analisar algumas coisas. Então eu quero desejar sucesso ao Paulinho. E vereador Gil Baiano, não é como eu diria, todo mundo sabe que Vossa Excelência deverá mais uma vez ser o vereador mais votado. Não é à toa. E digo mais, nessa casa aqui o senhor não tem nenhum adversário. Nenhum. Aliás, todos, né, têm um reconhecimento pelo seu trabalho, um trabalho social, um trabalho feito com amor, desprendido de qualquer outra coisa, que o resultado é ser o mais votado. Né? O senhor foi, e certamente, não sou aqui bruxo de nada, né? Às vezes brinco com essas situações e falo, mas isso é notório, né? Que certamente o senhor terá um futuro e será vereador quantas vezes o senhor quiser. Né? Tenho certeza disso. Então, faço essas palavras porque realmente acredito nisso e me sinto tranquilo, vereador Paulinho, vereadora Norma, vereadora Camila, vereador Coronel Mário, vereador Chico, vereadora Thelma, vereador Paulo Glinski, vereador Vilmar Sudoski. Me sinto extremamente tranquilo. Eu quero agradecer aqui a presença... Eu quero aqui agradecer a presença de todos, quero desejar um Feliz Natal, cheio de paz, e que não seja apenas que não comemoremos a vinda do Papai Noel, mas sim o aniversário do Menino Jesus, o aniversário de Jesus, aquele que morreu por todos, e que esse é realmente o objetivo do Natal, é comemorarmos aquele que morreu por nossos pecados. E nós, como
seres humanos são passíveis de erro, de acertos, cada um com a sua consciência. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão, marcando outra para o início de fevereiro em regime ordinário, ou a qualquer momento, se o prefeito fizer a convocação extraordinária.